Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Meus amados, ainda de pé, vamos abrir o livro santo, abrir no livro do profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo de número 30, Antigo Testamento, Samuel, capítulo 30, e nós leremos, irmãos, sem perda de tempo, a partir do verso 1, e a palavra, amados, vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, e ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, podem aplaudir a palavra de Deus. Os irmãos podem assentar-se com reverência, com temor, com tremor, diante do nosso Deus, o Deus 3 vezes santo. Irmãos, nesta noite, nós pedimos, como de costume, irmã Perpétua, que está prestes a nos deixar por algum tempo, mas só corporalmente, porque espiritualmente a irmã continuará ligada a esta congregação que durante tantos anos a irmã serviu. Irmão, pedindo uma palavra ao Senhor durante esses dias, após recebermos o convite do nosso amado pastor presidente, o pastor Edmir Franco Costa, que nos convidou para que trouxéssemos, irmã Cleide, aqui uma palavra nesta noite, e nos colocamos, irmã Dominguinhas, de joelhos, e pedimos uma palavra da parte do Senhor, e esta palavra foi respondida pelo Senhor. E nesta noite, um dia difícil para a nossa congregação, uma palavra, irmão Antônio, mais do que oportuna, mais do que propícia para o momento pelo qual nós passamos, irmãos. E aqui, irmãos, o profeta Samuel, ele vai nos relatar um acontecimento, ele vai narrar para nós aqui um fato que ocorreu na vida do grande Davi. Aqui, irmãos, Davi ainda não havia, irmã Nira, tomado posse, ele não havia ainda se tornado rei, né? Ainda em Israel, e ele estava aqui Davi estava fugindo. Ele, após o rei Saul, primeiro rei de Israel, após o rei Saul saber que Deus havia ungido a Davi como o próximo rei de Israel,
Isso, irmã diaconisa Ana Paula, gerou uma fúria, um ódio, uma ira muito grande em cima do rei Saul. E aqui Davi, ele está, aqui o pano de fundo, Davi está fugindo do rei Saul. E aqui 600 homens do povo, 600 homens de guerra, irmão Raimundo, homens fortes, homens invencíveis, resolveram acompanhar a Davi. E eles foram se refugiar numa cidade que era uma cidade de inimigos do próprio povo de Israel. Mas naquele momento, irmã Giovana, Davi e seus homens acharam muito mais seguro estarem numa cidade inimiga, com inimigo, do que na própria Israel, ainda sob o comando do rei Saul. E aqui Davi, ele vai se estabelecer naquela cidade, na cidade, irmão Luiz, de Ziclag. Ali ele vai levar as suas 2 esposas, ali ele vai levar os seus filhos, ali os soldados, os 600 homens de Davi, os 600 valentes de Davi, na sua grande maioria com as suas esposas e com seus filhos, vão se estabelecer na cidade, irmão Vinícius, de Ziclag. E ali eles vão construir uma nova vida, claro que ali uma morada temporária para Davi. Davi já sabia da unção que Deus já havia derramado sobre a sua cabeça, mas Davi precisava se alojar, se estabelecer, mesmo que temporariamente, em algum lugar. E ele escolheu aquela cidade. Ali ele levou os seus animais, ali ele levou o seu gado, ali ele plantou, porque precisava da subsistência da terra, do alimento da terra para o seu sustento. E Davi estava ali. E Davi, apesar de ainda não ser o rei de Israel, ele já participava, diaconisa Simone, já de batalhas. Deus já havia encarregado Davi de batalhas, de lutas. E Davi, irmã Dominguinhas, estava saindo para as batalhas, saindo para guerrear as guerras do Senhor. E Davi, obedecendo a ordem de Deus, Davi e seus 600 homens saem de Ziclag e deixam ali as esposas, os filhos e todos os seus pertences ali naquela cidade. E Davi foi para a guerra, ele foi para a guerra do Senhor. E ali, ao se ausentar da sua casa, ao se ausentar da sua cidade, daquele local onde ele estava vivendo e estabelecido, eis que Amaleque, o texto vai dizer que Amaleque, com os amalequitas, descendentes de Amaleque, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Muitas vezes, irmãos, quando menos esperamos, Amaleque está a nos espreitar. Hoje estamos aqui diante de um acontecimento, de um fato que é doloroso para as nossas almas, Hoje Amaleque, ele deu de ímpeto contra a igreja, ele quis dar de ímpeto contra a congregação. Nosso pastor presidente já referiu há poucos minutos que o inimigo vive de maneira ao nosso derredor. A intenção dele é nos derrotar, é nos lançar no chão, é nos impor uma derrota. E aqui os amalequitas deram de ímpeto contra a cidade de Davi, e ali chegaram de surpresa, chegaram sorrateiramente, estavam ali à espreita, esperando que Davi e seus 600 homens se retirassem dali da cidade, para que eles pudessem causar o mal, os demônios, que vivem aí pelo mundo, aí andando pelo mundo, os anjos caídos. Quando Lúcifer caiu, ele caiu, mas ele
arrastou a terça parte dos anjos do céu, e essa terça parte, irmã Vilma, desceu à terra juntamente com Lúcifer, já passando a ser chamado de Satanás e a antiga serpente. E ali, esses seres espirituais vivem andando pela terra. Certa vez, quando os filhos de Deus compareceram na presença de Deus, veio também Satanás e compareceu ali, e o Senhor Deus vai indagar, irmão Raimundo, a Lúcifer, a Satanás, e vai perguntar: de onde tu vens? E ele vai dizer: eu venho de rodear a terra. Então isso confirma a palavra, que ele vive ao nosso derredor, ele vive percorrendo a terra, ele vive percorrendo para se aproveitar de algum momento de fraqueza nas nossas vidas espirituais, para que ele possa atacar, para que ele possa destruir lares. E Amaleque, irmã Vilma, continua atacando os lares, Amaleque continua atacando as famílias, Amaleque ele continua atacando, irmão Raimundo, as nossas vidas espirituais, e ele se aproveita, irmãos, exatamente da fragilidade daquele tempo onde nós não estamos nos dedicando tão bem à oração, quando nós não estamos vigilantes em oração. A palavra vai dizer: ore, o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Então, quando nós não estamos vigiando, guardando da forma como a Escritura nos ensina, o inimigo se sente poderoso e ele vai investir contra aquela vida, ele vai investir, irmã Giovana, contra aquele jovem, ele vai investir contra aquela mulher, aquela senhora, aquele idoso. Ele tem o intuito de matar, porque a missão de quem o comanda, Amaleque aqui simboliza, irmã Diaconisa Amália, simboliza a pessoa de Satanás. Amaleque está permanentemente, ele não dorme nem de dia e nem de noite, à espreita, tentando atacar a menina dos olhos de Deus, que é exatamente a igreja e a nação de Israel. Então, irmãos, dentro desse cenário, eu aqui, se pudesse aqui dizer um tema para a nossa pregação nesta noite, eu diria o tema do sermão: busquem uma palavra de Deus. É o tema que o Senhor, o Espírito Santo, colocou na nossa mente, no nosso coração para esta noite, que nós devemos, pastor J. Abreu, buscar sempre uma palavra de Deus, uma palavra específica de Deus, uma palavra da boca de Deus. E lerei para os irmãos, não precisa abrir, o Salmos 73, 25, a palavra vai dizer o seguinte, nesse salmo, amados irmãos, lerei para os irmãos aqui prontamente, o Salmo 73, 25, e a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: que mais tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aqui, irmãos, o salmista aqui está atribuindo a Deus o socorro. Nós aqui já lemos um salmo já nesta noite, falando a respeito do socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, amados, nós devemos buscar sempre uma palavra, irmã Esther, uma palavra da boca de Deus. E aqui o grande Davi que a partir desse momento se tornaria o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, o vencedor de batalhas em nome de Deus. O grande Davi, ele está aqui, irmão, diante de uma situação difícil, uma situação tão difícil, irmãos, que os próprios soldados, os 600 soldados, os 600 homens valentes de Davi, se voltaram contra Davi. Tal foi a gravidade da situação. Aqueles soldados, imaginemos, irmãos, aqueles 600 soldados, sem as esposas,
sem os filhos, sem tudo aquilo que eles haviam adquirido ali naquela cidade de Ziclag. Tudo havia sido levado, tudo havia sido sequestrado, e ali não há como não bater, irmão Raimundo, desespero naquelas mentes, e aqueles homens de tão entristecidos, eles até resolveram que iriam apedrejar a Davi. Então Davi, diante de uma situação tão difícil, nós, irmãos, aqui, o que eu aprendo nesse ponto da pregação? Que nós, quando estivermos diante de situações difíceis, situações de calamidade, situações de risco de vida, de risco para as nossas vidas espirituais, nós devemos, irmã Maria Raimunda, buscar uma palavra da boca de Deus. Nós devemos buscar uma palavra do Senhor nesse momento. E é isso, irmãos, que o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele vai buscar exatamente uma palavra. E aqui, irmãos, o texto vai dizer que ele se dirige ao sacerdote. Aqui no versículo de número 7, o texto vai dizer: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Aqui, meus amados irmãos, o grande Davi, o grande guerreiro, o maior guerreiro da Escritura Sagrada foi o rei Davi. Aqui ele decide, como todos nós, irmão Luiz, devemos em qualquer circunstância, e por mais difícil que essa circunstância nos pareça, nós devemos buscar a presença de Deus. E aqui, quando o rei Davi, ele solicita ao sacerdote Abiatar que traga para ele a estola sacerdotal, o éfode. Em algumas traduções vai chamar essa estola sacerdotal de o éfode. Era uma roupa, irmãos, uma vestimenta que o sacerdote ele se cobria diante da busca, da procura de uma palavra da parte de Deus. Então Davi, ele vai nos ensinar, irmã Rose, como devemos fazer em momentos de grande dificuldade. Ele buscou a Deus, ele solicita ao sacerdote que traga a estola sacerdotal, e ele vai se cobrir, ele vai se revestir de autoridade diante de Deus. E essa estola, irmãos, havia 2 utensílios ali presentes no tórax daquela vestimenta, né? Ali estava o Urim e o Tumim. Eram 2 pedras contidas naquela vestimenta sacerdotal. E ali, irmãos, diante daquela situação, o povo de Israel, quando Davi ele se revestiu da estola sacerdotal e com aquelas pedras, o Urim e o Turim, ali gerava, irmã Vilma, um canal de comunicação com o Senhor. Ali Davi estava se dirigindo diretamente ao trono de Deus, e ali ele tomou a atitude que todos nós devemos tomar: buscar uma palavra da parte de Deus. E nesta noite a igreja, a congregação, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará em Caxias, está hoje, irmã Perpétua, buscando uma palavra de entendimento da parte de Deus, uma palavra de consolo da parte de Deus, uma palavra de orientação da parte de Deus. Nós precisamos, irmãos, de uma orientação do Senhor. Amaleque deu de ímpeto contra a nossa casa. Amaleque atacou a nossa casa hoje. Amaleque, ele atacou a congregação. Ele tentou ferir de morte uma das nossas irmãs. Então Amaleque, representando aqui a pessoa de Satanás, do diabo, ele investiu pesado contra a igreja nestes dias. Mas a igreja nesta noite, de
uma forma muito apropriada, está buscando, irmã Nira, uma palavra da parte do Senhor. Nós precisamos ouvir nesta noite uma palavra, uma orientação, um aconselhamento da parte do Senhor. Nós precisamos de um conselho, de uma orientação, de uma palavra que nos conforte, uma palavra que nos faça prosseguir a nossa caminhada, porque, irmã Vilma, o inimigo tem investido pesado contra a nossa congregação, tem levantado, tem colocado pedras no nosso caminho, querendo dificultar esta obra nesse bairro aqui onde nós estamos, porque a igreja tem proclamado a palavra neste bairro, a igreja tem proclamado a palavra em diversos povoados da zona rural de Caxias, irmã Raimunda, e também em povoados até de cidades circunvizinhas à cidade de Caxias. Então a palavra, irmã Dominguinha, tem sido proclamada, a palavra tem sido comunicada, tem sido levada a muitas pessoas, e muitas pessoas, pastor J. Abreu, têm aceitado a Jesus, têm recebido a Jesus, têm tido seus nomes escritos no livro da vida, no livro dos salmos, através da proclamação e dessa obra que foi instalada há cerca de mais ou menos 8 a 9 anos atrás, vindo lá de Brasília, tendo uma intermediação do nosso querido e amado pastor Edifran Júnior, que foi uma dessas pessoas importantíssimas para que o Ministério Internacional do Guará, lá em Brasília, se estabelecesse, tivesse a intenção de vir até a nossa comunidade, a nossa cidade e até este bairro. Mas o inimigo, irmã Maria de Jesus, está furioso. O inimigo não está satisfeito com a obra da igreja, ele não está satisfeito de jovens terem largado o mundo das drogas, o mundo da bebida, o mundo do cigarro, o mundo da prostituição, o mundo da mentira. Ele não está satisfeito, e nós aqui estamos estudando há cerca de 3 meses uma lição da escola bíblica dominical, onde essa lição vai falar a respeito das bem-aventuranças, e hoje nós estudamos a 11ª lição da revista, e hoje o tema foi bem-aventurados perseguidos por causa da justiça de Deus. Então, os cristãos sofrerão perseguições. O nosso mestre Jesus, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Ele não nos prometeu um mar de rosas nesse mundo. Ele disse: vocês terão tribulações, vocês terão dificuldades, vocês terão problemas. Amaleque irá investir contra vocês, atacarão vocês. Mas Jesus disse, irmã Cleide, tenham bom ânimo, permaneçam firmes, porque eu estarei convosco todos os dias. E é essa, irmã Vilma, a promessa que o nosso Deus tem para nós nessa noite. Apesar das investidas, irmão Vitor, de Satanás, das investidas de Amaleque, Deus continua do nosso lado. Pode glorificar o nome de Deus, irmão. Pode glorificar o nome de Jesus, o nome do Senhor Espírito Santo. Então Deus está nos trazendo uma resposta para esta congregação, uma resposta para essa igreja, num tempo tão difícil, num tempo de batalhas, num tempo onde a igreja está afirmando a sua posição, seu posicionamento na cidade de Caxias e nesta região. É uma igreja, irmãos, relativamente jovem, enquanto há igrejas nessa cidade que tem várias décadas de existência na cidade, a nossa igreja ainda é uma criança, ainda é uma igreja jovem, uma igreja que nem sequer tem uma década de vida dentro da cidade de Caxias, mas tem produzido frutos. Quantas pessoas estão nessa noite, neste templo, que nem sequer residem neste bairro, residem em bairros longínquos, longe do bairro Luiza Queiroz, onde está estabelecida a denominação, mas pessoas têm saído de outros bairros, de outras localidades, para virem adorar a Deus conosco, porque aqui a palavra tem sido proclamada, irmã Nira, a palavra tem sido divulgada
pregada, tem sido pregado, e aqui, irmão Vinícius, tem sido pregado o evangelho genuíno, a palavra, e a sã doutrina tem sido pregada, irmã Rose, nesta denominação, e nós precisamos exaltar e glorificar o nome de Deus nessa noite, porque grandes coisas o Senhor tem operado nas nossas vidas. Então Davi, ele vai tomar a posição que Deus quer de nós, ele tomou a atitude que Deus quer de nós, ele foi consultar a Deus, ele se revestiu da veste sacerdotal, ele colocou a estola, ele foi para o templo, irmãos, ele foi para a igreja, ele foi para o templo, e ele se colocou humildemente na presença do Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas. Irmãos, nós precisamos ter consciência que nós temos uma grande vantagem diante das investidas de Amaleque, é que nós temos, irmã Vilma, o Senhor do nosso lado, e tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são oniscientes, eles sabem, irmão Antônio, todas as coisas, e aquele que nos defende, irmã Nira, sabe o futuro, sabe o que irá acontecer. Então não há ser melhor para nós consultarmos do que o nosso Deus, porque Ele vai nos orientar exatamente naquilo que nós precisamos ter conhecimento para o embate, para a batalha contra a investida de Amaleque, contra as nossas vidas. E Davi, ele vai se retirar, ele vai buscar um local de solidão, ele vai buscar uma palavra, e nós também vamos ver aqui, amados, eu lerei aqui para os irmãos, também na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma pessoa que também buscou uma palavra, que ele queria saber o que é que o Senhor queria na vida dele. E esse personagem, irmãos, está no Evangelho segundo o relato do Dr. Lucas. Eu lerei o capítulo 3 para os irmãos a partir do versículo 1, e vai dizer o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, o que nós podemos aprender nesta noite, diaconisa Simone? O que nós podemos aprender? Que Deus se manifesta no deserto. Deus se manifesta no deserto, irmãos. Ele se manifesta no deserto para nos socorrer. Irmãos, João o Batista, aqui, irmãos, não é o João evangelista, é o João o Batista, é o João que batizava. Aqui ele se tornou o profeta. Os irmãos sabem, houve um período, irmã Vilma, de grande silêncio de Deus. Deus se silenciou diante do seu povo por cerca de 400 anos, desde o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, até Mateus. Aí ocorreu, irmã Maria Raimunda, um período de 400 anos, também chamado pastor J. Abreu, pastor Edifran Júnior, de período intertestamentário. Houve uma lacuna, irmão Raimundo. Deus já não falava com o povo, Deus ele não estava mais se comunicando com o povo, e podem ter absoluta certeza, amados irmãos, que Israel estava em pecado, e por Israel está em pecado, Deus não estava, irmã Ana, se comunicando com o povo, e houve um silêncio, houve uma lacuna, irmã Giovana, de 400 anos, e Deus volta a se manifestar ao povo. Deus volta a se manifestar à pessoa de João, o emissário, aquele que Deus havia enviado antes do nascimento humano de Jesus.
ele disse: esse é o que vai endireitar o caminho, é que vai preparar o caminho do Senhor. E esse homem, para receber uma palavra, irmãos, da boca de Deus, esse homem, ele saiu da convivência da sociedade, ele saiu da presença das pessoas, e ele foi se esconder no deserto. Ele foi buscar uma palavra no deserto, e ali o escritor vai dizer que ele se alimentava de gafanhotos, pastor Edifran, e também de mel silvestre. Eu acredito, e aqui o escritor, irmã Raimunda, nos faz entender que João Batista estava permanentemente em jejum, se alimentando provavelmente apenas de gafanhotos, né? E também de mel silvestre. Estava ele ali jejuando, estava ali buscando uma palavra da parte de Deus. Mas também vamos ouvir também na palavra um outro relato, quando o próprio personagem da pregação desta noite, irmã Jesus, quando ele teve aquela situação onde ele teve um filho com Batseba, a esposa de Urias. Aquele menino, quando nasceu, ele nasceu doente, nasceu enfermo, irmã Giovana, estava doente o menino, e Davi, por amor de pai, Davi ele jejuou. Davi passou muitos dias tomando absolutamente água. Davi se alimentava exclusivamente de água. Não entrou nenhum alimento sólido na boca de Davi. Ele estava jejuando. Talvez, muito provavelmente, irmãos, ele não estava nem na expectativa de que Deus salvasse a vida ou curasse a enfermidade daquele filho, mas ele jejuou. Ele jejuou por quê? Porque ele precisava, irmão Vinícius, de uma palavra de Deus. Ele queria uma resposta de Deus, e ele jejuou. Ele fez o que um pai deveria fazer. Quando Deus matou o menino, quando o menino não escapou da doença, Davi disse: o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. A resposta não era a resposta, irmã Cleide, que Davi queria, mas foi a resposta de Deus diante daquela situação. Então, a partir daquele momento, Davi disse: o Senhor respondeu a minha oração. E ele seguiu o seu reinado, ele seguiu as batalhas. Então nós precisamos, irmãos, independentemente de qualquer situação, não importa a situação que nós estejamos nessa noite, não importa a situação que a congregação, a Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará está vivendo nessa noite, nós devemos buscar uma palavra. Nós devemos buscar uma palavra da parte de Deus, para que nós possamos saber o norte, para que nós possamos saber, irmã Perpétua, o direcionamento de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não temos tido uma vida de oração. Muitas vezes nós não temos buscado uma palavra de Deus. A nossa vida, muitas vezes, irmãos, pastor Edifran Júnior, muitas vezes a nossa vida de oração já morreu há muito tempo, e nós não sabemos e não percebemos que essa vida de oração já morreu. Às vezes já está morta a nossa vida de oração. Mas nós precisamos, irmão Luiz, a partir dessa noite, buscar incessantemente a esse Deus em oração. Não é aquela oração, irmãos, que nós nos ajoelhamos por 1 minuto, 2 minutos, e já estamos satisfeitos de termos buscado a presença de Deus. Não, irmão, o Senhor Deus, a palavra vai dizer, irmãos, que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores, e que estes verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, irmãos, ter uma vida de oração. Davi tomou a decisão, diante talvez da situação mais dramática da vida dele, mais difícil da vida dele, as mulheres, os filhos, o gado, tudo foi destruído. Ziclague quem estava queimando. Quando Davi se aproxima da cidade com os seus 600 homens valentes, ele vê o cenário de destruição.
perseguição, um cenário penoso, aonde a cidade ardia em fogo, irmã Raimunda, não sobrou nada da cidade de Ziclague. Ali Davi nos ensina, ele tomou a decisão da vida dele, ele tomou a decisão correta, e essa decisão, ela contribui conosco, amados, até o dia de hoje, porque nós tomamos como exemplo, como ensinamento, esta passagem. Davi foi ao templo. Nós temos que buscar, irmãos, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que buscar o Senhor. Pode ser no interior da nossa casa, irmãos, pode ser no templo. Por isso que o templo fica grande parte aberto para receber, e não é necessário, irmão Elismar, que o pastor nem a missionária ou os pastores da congregação convoquem a igreja. A igreja se habituou nestes anos, irmãos, a estar presente dentro do templo só diante das convocações, né? É da igreja, só quando é convocada, só quando é chamada, é que a igreja vem para a oração. Irmãos, o templo está aberto, irmãos, o templo está quase que permanentemente com as portas abertas, e nós devemos buscar o templo, nós temos que buscar uma orientação, nós temos que buscar algo do Senhor Deus, uma palavra da parte dele, e essa palavra nós só poderemos, irmãos, tendo uma vida de oração, uma vida dedicada à oração. Irmãos, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, por 3 vezes ao dia ele se ajoelhava, mesmo estando no exílio, onde não era permitido que ele adorasse a outro Deus, a não ser aquele comandante e aquele imperador, aquele rei, no qual ele havia sido levado cativo. Mas não importava, irmã Vilma, ele se ajoelhava, e com a janela aberta, voltada para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, ele se colocava na presença do Senhor, ele se fortalecia na presença do Senhor, irmã Francisca, ele se renovava na presença do Senhor. Irmãos, observem as vossas vidas espirituais, observem as vossas vidas de oração, como estão a vida de oração dos irmãos, porque isso, irmãos, vai se refletir diretamente, irmão Raimundo, na nossa vida espiritual. Crentes que não oram são crentes fracos, crentes que não põem o joelho no chão, eles são crentes que estão sujeitos aos ataques e às investidas de Amaleque contra as suas vidas e contra as suas vidas espirituais. Por isso, a grande marca e maneira do crente é que está no joelho. Eu, há alguns meses atrás, eu fui assim, de uma forma, fui olhar para meu joelho, e eu pensei, eu não havia percebido essas marcas no meu joelho, e ali muito, irmã Vilma, me alegrou ter essas marcas nos joelhos, porque é um sinal que está havendo uma vida de oração. Como está, irmãos, os vossos joelhos? Como estão os vossos joelhos, irmã Giovana? Será que estão brilhando? Será que estão ali sedosos? Ou eles têm marca de oração? Ou eles têm marca de quem se prostra no chão? Irmãos, Tiago, meio irmão de Jesus, e o escritor no Novo Testamento, Tiago, ele era chamado, irmão Vinícius, de joelho de camelo, irmã Rose, joelho de camelo, porque era um homem que vivia em oração. Dizem os escritores que Tiago adentrava ao templo de joelho, desde a entrada. Aqui nós nos ajoelhamos 1 minuto e já estamos nos levantando. Tiago, ele entrava no templo, irmã Cleide, ele entrava de joelhos, se dirigia no todo o interior da nave do templo, e ele entrava de joelhos e permanecia de joelhos. Por isso adquiriu tanta marca dos joelhos, que ele era chamado de joelho de camelo. Os irmãos sabem que camelo tem um joelho duro, tem os joelhos com marca. Quando eles estão ruminando o alimento que eles se alimentaram, eles se colocam de joelhos. Então nós temos que nos basear e nos amoldar a esses homens de oração, a essas grandes mulheres de oração, na palavra de Deus. Então nós devemos
nós devemos, diante de toda essa situação, irmãos, Amaleque tem investido pesado contra a nossa cidade, tem dado de ímpeto, irmão Antônio, contra o estado do Maranhão. Amaleque tem investido pesado contra a nação brasileira. Amaleque tem investido pesado na nação dos Estados Unidos, tem atacado a Europa. Amaleque tem dado com ímpeto, e Amaleque continua operando tremendamente, terrivelmente, dramaticamente em todo o planeta Terra, porque Amaleque, ele veio com a missão: matar, roubar e destruir. Por isso, irmãos, nós, a partir dessa noite, que nós nos sintamos convocados à oração, que nós possamos, observando a conduta, a atitude de Davi diante daquela situação terrível, ele se colocou em oração, ele se colocou numa atitude de oração, ele se colocou em espírito de oração. Irmãos, o que é espírito de oração? Nós podemos estar em qualquer lugar, crianças, jovens e adolescentes que me ouvem nesta noite, nós podemos estar em qualquer lugar e estar em espírito de oração. Podemos estar na escola em espírito de oração, nós podemos estar na faculdade em espírito de oração, nós podemos estar no nosso emprego em espírito de adoração, nós podemos estar em qualquer lugar, até mesmo no meio da rua, irmã Cleide, dirigindo um carro, pilotando uma moto, andando com uma bicicleta, andando de pé. Nós poderemos continuar em espírito de adoração, porque Deus busca estes adoradores. E Deus, irmãos, Deus, ele não responde a qualquer um, ele não responde a qualquer oração, ele não responde a qualquer pessoa. Deus, ele observa como é a vida, ele observa o coração da pessoa, porque Deus, irmãos, lembrem-se, lembremos-nos que Deus, ele sonda os nossos corações. Por isso a palavra vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então nós devemos, Deus conhece, ele sonda, ele penetra, ele perscruta o nosso coração, ele entra na nossa mente e sabe se nós realmente o amamos, ele sabe se nós realmente queremos ter uma vida de oração, ou nós queremos, mas também ele sabe quando nós estamos tentando enganá-lo. Irmãos, cuidado, a palavra de Deus vai dizer: de Deus não se zomba, irmão Raimundo, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, isto ceifará. Tudo que nós plantarmos, iremos colher. É a lei da semeadura, irmãos. Uma lei terrível, mas uma lei, irmã Cleide, verdadeira, está respaldada na palavra de Deus. Irmãos, que nesta noite, irmãos, nós tenhamos, que o Senhor Espírito Santo nos conforte nessa noite. Que o Senhor Espírito Santo nos prepare mais ainda para as batalhas da vida. Davi, após superar aquela batalha, após buscar a presença de Deus, após buscar uma palavra de Deus, Davi, irmãos, passou a ser o rei de Israel. O homem mais vitorioso comandando uma nação foi o grande rei Davi. E isso, irmão Elismar, só foi possível porque Davi, irmão Raimundo, fez a coisa certa. Ele tomou a atitude certa, ele tomou a decisão certa diante da adversidade. Que todos nós nessa noite aprendamos com Davi, aprendamos com a palavra, que nós possamos guardar esta palavra, irmã Dominguinhas, em nossos corações. O próprio salmista Davi vai dizer no Salmo de número 119, versículo 11, ele vai dizer: guardei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Nós temos que buscar a palavra, irmão, temos que guardar a palavra na nossa mente, nos nossos corações, porque é ela que vai ser a nossa bússola, ela que vai ser a lâmpada para a nossa caminhada, é ela que vai nos orientar qual é a melhor decisão nas nossas vidas. Quantos de nós, irmãos, tem tomado decisões afoitas, precipitadas, sem colocar o problema na presença de Deus? Quantos de nós já tomamos decisões precipitadas? Quantos de nós não consultamos a Deus para saber qual é a vontade desse nosso Deus que nos ama? Então, irmãos, que a partir dessa noite nós aprendamos essa grandiosa e preciosa lição e ensinamento da palavra de Deus.
busquemos uma palavra. Irmãos, busquem uma palavra. Diante de qualquer situação, busquemos uma palavra. E que o Senhor nos proteja e nos guarde, nos encha da sua palavra. E continue o Senhor Espírito Santo a nos guardar, a falar aos nossos ouvidos. Porque a palavra diz que nós nem sequer sabemos como orar, mas é o Senhor Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que o Senhor Espírito Santo nos proteja, nos fortaleça, continue nos guiando, continue nos ensinando, para que nós possamos ser vitoriosos e conhecer e praticar a perfeita e maravilhosa vontade de Deus. Que Deus quer nos salvar, quer nos dar livramento. E nesse momento eu glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa maravilhosa e rica oportunidade, não deixando também, irmão, de agradecer ao Ministério Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, através do nosso presidente, o pastor Edifran Costa. E aqui eu agradeço por essa maravilhosa e rica oportunidade. E que as palmas sejam para a palavra de Deus, para Jesus. Glória a Deus.